Vamos lá, vamos fazer uma oração e logo depois eu vou falar, ministrar essa palavra ao seu coração. Ó Deus, graças te damos por esta noite, por este dia que estamos ainda em quarentena, o país está em quarentena, o mundo, na sua maioria, as nações estão em quarentena, Senhor. Mas como escreveu a Daniele Fer, ó Deus querido, a mana que está em Portugal, o mundo está em quarentena, nós estamos em quarentena, mas Deus está trabalhando. É bom saber que tu estás trabalhando por nós. Uma certa feita ouvi, ó Pai querido, que o Senhor cuida de todos como fosse um e cuida de um como fosse de todos. É bom isso, ó Pai. Fala conosco neste exato momento, dirija aos nossos corações, ó Espírito Santo, a palavra, a iluminação do entendimento, o norte. Ó Pai querido, traz em nós fruto do Espírito, crescimento e profundidade, ó Pai querido, aprofundamento espiritual. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Eu creio que vocês estão compartilhando aí essa live. Vamos meditar nas Escrituras. Se você, porventura, tiver uma Bíblia aí, abra sua Bíblia. Irmã Maria Bernardo, Deus abençoe. Glória a Deus. Meu pastor Paulo, meu pastor presidente, pastora Rosemary, abração. Estou cheio de saudade de vocês. Dá um abraço apertado. Quebrar os ossos de vocês, abraço de urso. Breve eu vou ter essa oportunidade. Vamos que vamos. Deus abençoe. Tem o Leandro Alberto ali, meu xará. Deus abençoe. Vamos lá, meu querido. Vanessa, saudade de você e a família. Manda um abraço para todo mundo. Vamos meditar nas Escrituras. Livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas. Lucas. Vamos meditar no que o Senhor quer falar conosco. Lucas, a leitura vai ser um pouco extensa para vocês entenderem o texto e o contexto. Então vai ser um pouco extensa, mas faz-se necessária para que você venha compreender o que é que Deus quer falar contigo na noite desse dia. Lucas capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler alguns versículos pulando para não tomar muito tempo, mas eu quero que você medita. Não sai para nada agora. Se possível, for ficar sentadinho aí, fica ouvindo aonde você está ouvindo essa palavra. Manda aí, compartilha, chama, passa um zap. Entra aí porque tem uma palavra de Deus aí ministrada pelo pastor Leandro. Passa aí para os amigos, para os irmãos. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5 diz: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e sendo eles avançados em dias. Vamos lá. Eu vou pular, versículo 10 dias. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando, enquanto Zacarias estava no templo, porque ele era sacerdote, ele que era um dos que trocava o turno sacerdotal do santuário para queimar incenso. Agora vamos lá, versículo 12. Vendo Zacarias, turbou-se. Vou voltar aqui os versículos melhor, para nós entendermos. E versículo 11. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor. Eis que lhe apareceu o anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele de temor. Disse, porém, um anjo a Zacarias: Não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, sua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e esse será cheio do Espírito Santo.
já no ventre materno, e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor Deus. Versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porque não acreditastes em minha palavra, o quais ao seu tempo se cumprirão. Vamos lá, a Bíblia aqui continua falando o texto que Zacarias saiu e o povo se admirou porque ele não falava, não havia palavra na sua boca, e o versículo que acompanha diz que o povo entendeu que ele teve uma grande visão. Agora, versículo 24 fala que Isabel, sua mulher, engravidou e por 5 meses ela ocultou essa gravidez. Assim me fez o Senhor, contemplando para anular o opróbrio perante os homens. Agora vamos pular e vamos entender aqui, porque a palavra é forte, você vai entender. Versículo 26 já está falando de uma outra questão. Primeira questão é sobre a família de João Batista, seus pais, Zacarias e Isabel. Ela era estéril e eles dois já eram avançados de idade, já tinham muita idade. Agora vamos lá, versículo 26 já está falando sobre Maria, José e sobre Jesus. Olha o que nos diz a palavra. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Grava isso, que você vai entender, isso é muito forte. Diz-nos a palavra do Senhor. Entretanto, o anjo, versículo 28, o anjo onde ela estava disse: alegre-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Ela tenta entender isso. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a qual chamarás o seu nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, entre o santo que há de descer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizem ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Agora vamos fazer uma análise e um paralelo nessas duas gestações, nesses dois fatos, nesses dois grandes acontecimentos. Primeiro, eu quero deixar um tema, uma temática para esta palavra, reações diante de crises, revelações e impossibilidades. O impulso da renovação espiritual. Eu vou mudar aqui a colocação. O impulso da renovação espiritual, reações diante das crises, revelações e impossibilidades.
reações diante das crises, revelações e impossibilidades. Vamos lá. A primeira questão que nós encontramos aqui no texto é a história de Zacarias e Isabel. Zacarias era um homem que cuidava do sacerdócio no templo, era alguém que tratava do templo, que tinha junto a turma, porque havia um revezamento sacerdotal para manter o incenso aceso. A luz que havia no templo nunca se apagava. Você vai ler isso em Levíticos, capítulo 6, versículo 13, se não me engano. A luz no altar jamais se apagará, e eles seguiam isso. Agora, quando Zacarias acende o incenso, que tem essa conotação, ele seguia essa ordem de costume judaico, uma ordem para o templo. Quando ele acende, o anjo do Senhor lhe aparece, e o anjo do Senhor, ao aparecer, Zacarias fica turbado e apoderado de medo. Primeira questão que precisamos ter em mente aqui é que quando Deus, muitas das vezes, se revela, nós sentimos o impacto de medo, de turbação. Por quê? Porque estamos tardios em entender como Deus trabalha, à medida que Deus se revela. Então, é natural, você vai encontrar outros homens na Bíblia, como Ezequiel, Daniel, que se turbou diante da revelação. Alguns homens até desmaiaram diante da revelação. A Bíblia fala que o pai de Sansão, quando o anjo aparece a ele no campo, Manoá, ele fica turbado, fica perturbado. Então, quando Deus nos fala, é natural uma perturbação, uma inquietude, porque afinal de contas não estamos nos dando com o natural, e sim com o sobrenatural, algo que está além da nossa compreensão, está fora da nossa alçada como ser humano, é algo novo. O anjo fala para ele: eu fui enviado para lhe trazer boas novas, e este anjo é Gabriel, um anjo que toda a Bíblia mostra que é um anjo de mensagem, mensageiro, alguém que traz uma instrução. Agora preste atenção aqui, que Zacarias, ele recebe uma palavra: não temas. Aqui a Bíblia está falando, a mesma questão que acontece a Zacarias vai acontecer logo a Maria. Você vai entender aqui que quando o anjo aparece a ele, diz: vocês vão ter um filho, você e sua esposa, Isabel, e ela vai gerar um filho e outro. O nome dele deve ser João. João deve ser o nome dele. E ele começa a falar, o anjo, ele vai trazer muita alegria, vocês vão se regozijar com o nascimento, ele vai ser grande diante do Senhor, porém, ele não beberá vinho ou bebida forte. Vamos aqui aprender nessa noite questões diante das revelações, diante do destino e do propósito de Deus. Preste muita atenção nisso. Deus tem um destino, Deus tem um propósito, tem algo que o Senhor escreveu para nós. Salmo 138 diz isso. Estão todas as coisas no seu livro. Então, diante do plano, diante do propósito, algumas coisas a gente tem que ter em mente. Primeira coisa é que Deus, ele tende a mostrar o caminho aos poucos daquilo que ele vai fazer. Primeira questão, nós temos que ter em mente que Deus tende a mostrar o caminho. Ele mostra de diversas maneiras, de diversas formas. Você vai ler isso na Bíblia, que havendo Deus falado pelos profetas, pelos pais, pelos profetas, falado por meio dos sonhos, falado pelo meio da palavra, ele fala hoje pelo Filho também. E ele fala pelo Espírito. Então, o próprio Espírito do Senhor, ele trata de ir nos direcionando o caminho. Jesus disse isso, que quando o Espírito viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. O que é isso? E ele também vos falaria tudo o que há de acontecer. O que é isso? Ele vai guiando, ele vai mostrando, ele vai revelando. Então, falando-nos sobre reações diante da revelação, da crise e das impossibilidades, aqui nesses dois fatos há uma crise. João Batista, Zacarias,
ele está recebendo uma revelação, está recebendo uma instrução do anjo. O anjo do Senhor lhe aparece e o anjo do Senhor fala ao entendimento dele. Isso aqui é muito forte, porque o ser humano tem linguagem humana e anjo tem linguagem angelical. Mas o anjo fala ao intelecto de Zacarias e ele entende o que o anjo está trazendo para ele de compreensão, de revelação, de coisas que iriam acontecer, coisas que Deus iria fazer acerca da família de João Batista, coisas que Deus iria fazer acerca do filho que ele não tinha, que seria gerado e que seria alguém usado poderosamente, seria um homem extraordinário usado por Deus. Agora a Bíblia fala que as reações de João Batista, primeiro, ele turbou-se, segundo, se apoderou dele temor. A Bíblia fala que o anjo disse a Zacarias, a sua oração fora ouvida. Grave isso. Quando oramos, Deus tende a ouvir as nossas orações. E a tendência é Deus trazer resposta, seja ela sim, não ou espera. Deus tende a nos trazer respostas. E Deus trouxe respostas a João. A Bíblia fala que o Senhor revela a João que ele teria um filho com a sua esposa já avançada de idade estéril. Seu nome seria João. E ele seria grande diante do Senhor e converteria a muitos filhos de Israel a Deus. Olha que coisa tremenda. Aqui o Senhor está falando de um propósito, de um plano. Ouça isso que eu vou te dizer, porque isso aqui é muito sério, isso aqui é muito forte. As crises têm tudo, muitas das vezes, a ver com o propósito de Deus na sua vida. Deus tende a provar e a forjar muitos de nós em meio a uma crise e um processo. Muitas crises, elas fazem parte de um plano de Deus para a vida de muitos de nós. Muitas crises. Algumas crises, elas vêm para forjar. Outras crises, elas são reveladas por falta de sermos forjados, trabalhados e lapidados. Muitas das vezes Deus está dando tempo para nós nos posicionar para que certas crises não venham a aparecer. Dentre outras questões, outras crises aparecem para que Deus venha nos transformar. Isso faz parte do impulso da renovação espiritual. Cabe a nós ter o discernimento do que é uma crise que Deus está permitindo para produzir uma renovação espiritual ou crises que procuramos com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios pés. Agora vamos lá, você vai entender que João Batista, ele está em ascensão para aparecer no cenário do mundo. Ele vai ser gerado pela sua mãe, mas Zacarias recebe a revelação. Quando Zacarias recebe a revelação, a Bíblia nos fala que o anjo do Senhor diz: eu fui te enviado para trazer boas novas. Ouça isso, meu querido, nesses dias de pandemia, nesses dias de crise mundial, Deus tem ainda boas novas para você. Ele tem boas novas para a história da sua vida. Quando Zacarias recebe essa palavra, a Bíblia nos diz que ele fala: mas como saberei isto? A questão dele aqui não é só uma curiosidade. Desculpa, ele não está passando só por uma curiosidade. Ele está passando pelo momento também de incredulidade. Então,
o anjo diz a ele: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas venham cumprir e realizar. Por que não acreditaste nas minhas palavras? Aqui nós vimos que vamos enxergar e detectar que diante de crises, revelações e impossibilidades, precisamos fugir da incredulidade. D.L. Moody, o grande pregador do século XIX, ele diz que a incredulidade é algo que precisamos lutar todos os dias. E ele também diz que a mãe de todos os pecados é a incredulidade. Então precisamos estar atentos a certas dúvidas. Não uma dúvida por questão de curiosidade. Não, mas a dúvida em questão de incredulidade. Pastor Daniel Madeiro, ali de Carmo do Rio Claro. Abraço, meu amigo. Então preste muita atenção nisso, porque isso aqui é muito sério para a sua vida. Então, João Batista está, ou melhor, Zacarias está passando pelo momento e a voz dele some. E quando ele sai da presença do anjo, e quando ele sai do templo, ele encontra com a grande multidão, que a ele não falar, não produzir som, as pessoas interpretaram de forma certa e sábia que ele tinha tido uma visão e por isso perdeu a voz. A Bíblia agora fala que a sua esposa fica grávida, gestante, e ela passa por meses em silêncio, 5 meses, e não revela a ninguém que estava grávida. Agora veja só que isso, quando cumpre 6 meses que Isabel está gestante, grávida, a Bíblia fala que o anjo do Senhor, versículo 26, ele vai até a Galileia, ele vai até Nazaré, e a Bíblia nos diz que ele tem um encontro com Maria, essa que seria a mãe de Jesus. E ele, ao aparecer, ele diz: tu és mulher muito favorecida, o Senhor é contigo. E ele diz: não se turbe. As mesmas palavras que ele usa com Zacarias, ele usa com Maria, que era parenta de Zacarias, da Isabel, mulher de Zacarias. E o anjo diz essa saudação e fala: não temas, tu conceberás e terás um filho, seu nome será Jesus, e este será grande, olha só, será chamado Filho do Altíssimo, do Senhor. Olha que coisa tremenda, o trono de Davi para sempre será seu, o reino, e reinará sobre Jacó, e o reino não terá fim. Aí ela faz a mesma pergunta que Zacarias. Zacarias fala: como vai suceder isso? Como saberei isto? Ela fala: como será isto? Como saberei isto e como será isto? Ela quis dizer: eu ainda sou virgem. E o anjo começa a falar que o Espírito Santo vai descer sobre ela e sobre a sombra do Altíssimo ela estaria grávida. Olha que coisa tremenda. O próprio anjo traz notícia que ninguém sabia e fala para ela: a sua parenta, Isabel, ela também já está gestante. Olha que coisa tremenda. A informação que ninguém sabia, ela toma conhecimento. O que eu aprendo com isso? É que há informações que ninguém sabe, que Deus vai nos revelar pelo seu poder e pelo seu amor. Deus vai nos revelar para um propósito. Jeremias, o profeta, clama e ele diz, bem claro, na mensagem profética, no capítulo 33, versículo 3, clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Olha que coisa forte. Coisas grandes, firmes que tu não sabes. Ou seja, tem coisas que está no mundo espiritual, tem coisas que está acontecendo, mas não temos conhecimento. Deus vai nos trazer conhecimento de causa, conhecimento espiritual. Há uma ação do Eterno ao nosso favor. Olha que coisa tremenda. Aí Maria fala algo muito forte. É isso que a gente tem que tomar posse. Ela diz assim: aqui está, ele diz, porque para Deus nada é impossível. Grava esse versículo. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas causas.
Ou seja, diante das crises, revelações e impossibilidades, para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Há momentos, meu querido, que nós não precisamos ouvir coisas novas, mas precisamos lembrar de coisas que já sabemos. E muitas das vezes acabamos esquecendo de coisas que faz parte dos primeiros passos da caminhada. E essa aqui é uma das primeiras coisas no passo da caminhada. Para Deus não há nada impossível. Precisamos ser lembrados que para Deus não há nada impossível. Martinho Lutero, o grande pregador da reforma do século XVI, ele diz: o evangelho deve ser pregado todos os dias, porque todos os dias o esquecemos. Então tem coisas que precisamos ser lembrados. E essa noite eu estou te lembrando que para Deus nada é impossível. E ela continua falando aqui. Versículo 38. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a sua palavra. Isso aqui é muito sério. Nós temos dificuldade de deixar Deus cumprir em nós a palavra dele. Nós temos dificuldade em deixar o Senhor cumprir em nós os desígnios e os propósitos dele. Romanos capítulo 12, a Bíblia fala, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então precisamos ter uma consciência que a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. E Paulo entende isso, por isso ele fala algumas vezes, eu passei naufrágio, passei por um momento de dificuldade, aprendi a padecer necessidade e a ter fartura. Paulo fala, eu aprendi, eu amadureci. Paulo entende isso, Maria falou, se cumpre em mim. Ou seja, em meio a crises, em meio a impossibilidades, em meio a lutas, a adversidade, que se cumpre em mim a sua vontade. Precisamos entender isso. João Batista, ele entende isso. Compartilha aí, meu irmão, a live. Tem pessoas que estão falando comigo que está tendo dificuldade aqui, parou para eles. Compartilha aí para algumas pessoas que não conseguiu acessar por gentileza. Mas vamos meditar na palavra. Zacarias entende a revelação, mas por incredulidade perdeu a voz. E até que se cumprisse, a voz dele voltaria. Maria agiu de forma errada diante da crise, das revelações e da impossibilidade. Ela falou, que se cumpra em mim, Senhor, a sua vontade, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Essa deve ser a nossa atitude diante de crises, tribulações, reveses, questões inesperadas, tribulações, impossibilidades, revelações. É querer que Deus venha cumprir em nós a vontade dele. E João Batista seria esse homem em que Deus estaria levantando para cumprir os desígnios. João Batista agora é um homem que depois a Bíblia fala que sua mãe, ela engravida e quando chega no 9º mês, ela tem essa criança. E essa criança, a Bíblia, o escritor Lucas apresentam 6 cenas. E nessas 6 cenas, ele é apresentado no templo, ele cresce. E a Bíblia fala que ele vai pregar no deserto. É aqui que eu quero entender contigo essa revelação, esse segredo também. O pai dele volta a falar no dia em que ele é apresentado. Ele nasce. A voz volta. Deixa eu te dizer uma coisa. Algumas coisas só vão voltar na sua vida quando chegar o tempo oportuno. É restituição. Essa passagem mostra restituição. Algumas coisas só vão acontecer quando chegar o momento certo. Deus vai trazer de volta a sua vida. Tem coisas que Deus deixou quieto porque Ele está trabalhando e no momento oportuno, no momento certo, Ele entrega nas tuas mãos. Ele devolve para você. Ele traz para você. A Bíblia fala que Maria, ao ir na casa de Isabel,
o menino, conforme o anjo falou, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Quando Maria entra na casa de Isabel, os 2 bebês pulam no ventre. E aí João Batista é cheio do Espírito Santo ainda dentro do ventre. Isso é algo fantástico, fabuloso, inexplicável. É algo que o Espírito de Deus age. O que eu aprendo com isso? É que tem questões que Deus nos surpreende. E que Deus faz de uma forma extraordinária e inesperada. Aprenda isso. Deus, muitas das vezes, trabalha no surpreendente, no inesperado. Deus estava trabalhando nisso. Agora João Batista nasce, cresce e vai pregar no deserto. Vamos entender isso. Aquela crise, aquela revelação e aquela impossibilidade foi usada para gerar um homem cheio de Deus. Alguém que seria um proclamador da pessoa de Cristo, alguém que ia preparar o caminho. Deixa eu te dizer uma coisa, e é profético para a sua vida. A crise, a impossibilidade, as revelações, o que Deus tem trago para o teu coração, tem tudo a ver, está sendo gerado aquilo que Deus vai trazer de grandeza para a sua vida, para a sua história, para a sua vida de comunhão com Deus, para a sua família. Entenda isso. Isso aqui é muito sério. Montanha, Guaratinguetá, São Paulo, paz. Vamos entender. João Batista foi para o deserto. Existe um trajeto da promessa ao cumprimento da promessa. Existe um caminho, existe uma via, existe uma estrada a percorrer. E que estrada é essa, pastor Leandro? A estrada é percorrer o deserto. João Batista vai para o deserto. Ele não vai para o centro de Jerusalém, ele vai para o deserto. Ele vai para o improvável, ele vai para o escondido. Ele vai aonde não tem normalmente ninguém, poucas pessoas. Ouça isso que eu vou te dizer. Deus, quando tem um plano a cumprir na nossa vida, um propósito, uma obra, Ele nos encaminha muitas das vezes a passar por esta via, por este caminho, por esta geografia que é o deserto. Oh, meu Deus do céu. Jesus, ele nasce, cresce e agora ele vai ao deserto ser batizado por João Batista, porque João era o nome dele e ele toma o nome de João Batista porque era o homem que batizava. E João Batista tem uma mentalidade de batismo, Novo Testamento, porque Velho Testamento Deus mudava o nome, como mudou o nome de Abraão para Abrão, Sarai para Sara, Jacó para Israel. Mas quando chega no tempo de João Batista, Deus não muda o nome para mostrar novo nascimento. Deus usa a revelação de ser submergido em água. Isso aqui é muito forte, entenda isso. Deus traz um novo entendimento a João Batista de novo nascimento. Então é sepultamento do velho homem e um novo nascimento de uma pessoa de vida para Deus. João Batista tem essa interpretação e esta revelação. Olha isso, que coisa forte. João Batista agora é um homem do deserto. Deserto aqui não era só porque era dunas, não. Mesmo que ele batizava no Rio Jordão, e havia um braço do Rio Jordão que passava por trás do deserto. Flávio Josefo, o grande historiador, também fala isso. Então, ali era um deserto em que não morava normalmente ninguém, não havia casas. Provavelmente havia algum tipo de vegetação, porque João Batista se alimentava de gafanhoto, de mel silvestre. Mas a Bíblia nos mostra que João Batista está no deserto, ele é um pregador do deserto. Por que um pregador do deserto? Primeiro, Deus tira o povo das cidades e leva para o deserto. E João Batista prega. Aquilo dali tem uma conotação espiritual. A geografia espiritual, a geografia profética
é tirar o povo de dentro e trazer para o deserto. A geografia espiritual ali está falando santidade, tirados para fora, ou seja, arrancado do meio. Era isso que Deus estava falando com a ação profética. Estou vos separando. Santidade ao Senhor. Aprenda outra grande questão aqui nessa passagem, é que Deus está separando o seu povo. Nessa pandemia, nessa crise, Deus está separando o seu povo. Deus está usando o filtro da confiança, da fidelidade a Ele, da busca a Ele, da adoração verdadeira. Deus está mostrando quem é e quem não é. Deus está chamando os cordeiros que estavam em outro aprisco para junto dele. Isso aqui é muito sério. Então aqui a geografia profética é um chamado ao arrependimento. Deserto aqui é lugar de separação. Deus está separando mais uma vez o teu povo. No meio da crise, da impossibilidade das revelações. Por quê? Por causa de um grande impulso de renovação espiritual que está acontecendo no mundo, está acontecendo nas nações e está acontecendo na igreja brasileira. Entenda isso. O que está acontecendo aqui, pastor Leandro? Deus está agindo em um movimento de santidade, em um movimento de santificação. Me faz lembrar agora do grande movimento de santificação produzido na Inglaterra por Leonard Ravenhill, A.W. Tozer, dentre outros, que eles chamavam de Clube Santo. Eram homens de oração. Leonard Ravenhill, na sua igreja, tinha todos os dias cultos de oração. Todos os dias tinha culto de oração. Hoje, perdemos o tato da oração. Perdemos o tato do culto da oração. Dou graças a Deus que meu pastor gosta de oração. E lá na igreja tem momentos de oração. E o culto que estou sobre responsabilidade, às terça-feira, começamos na oração. Isso aqui é muito sério. Então, Deus está nos chamando ao movimento da santificação. Deus está nos chamando à separação. Santidade não está na questão da fala ou da falácia, mas na praticidade, na vida com Deus, na vida de comunhão, na vida de separação. Santidade está nessa questão. Ouça isso. Deus muitas das vezes está trabalhando-nos nesse momento a santificação, a separação. E como ele trabalha isso, pastor Leandro? Ele trabalha filtrando, usando filtros. E um dos filtros, muitas das vezes, que Deus faz é a autocompaixão. Ele está nos quebrando, ele está nos lapidando. E muitas das vezes, nesse processo de lapidação, ele caiu para alguém aqui. Coloca um like aqui quem está me ouvindo bem. Algumas pessoas devem ter caído, outros estão online aqui. Coloca um like aí, meu irmão. Paz do Senhor, irmã Fernanda. Coloca um like aí. Os irmãos estão me ouvindo bem. Autocompaixão é você ficar o tempo todo tadinho de mim, tadinho de mim, tadinho de mim. Se liberte dessa mentalidade do tadinho de mim. Deus não pode fazer grandes coisas com uma mentalidade coitadista. Alguém que está o tempo todo com a mentalidade de coitado. A Bíblia diz, Provérbios, se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Não podemos ser frouxos. Precisamos ser destemidos, corajosos. Precisamos ter em mente também a autorreivindicação. O que é isso? É a autodefesa o tempo todo. Tem pessoas que estão com autodefesa o tempo todo. Alguns casais estão à beira da separação neste momento de pandemia. E o número de divórcio aumentou neste momento de pandemia. Sabe por quê? Porque alguns casais estão vivendo a mentalidade da autodefesa. Eles estão se defendendo o tempo todo.
No mesmo momento que eles brigam se defendendo. Autodefesa, não porque eu estou certo, não porque eu estou certo. E eles ficam brigando o tempo todo. A Bíblia fala que o amor não busca os seus interesses. Isso aqui é muito forte. O amor não busca seus interesses. O amor, ele está pensando no outro. A Bíblia fala que o amor tudo sofre, tudo espera. O que é isso? O amor, ele muitas das vezes se sacrifica pelo bem do outro, pelo bem comum do relacionamento. Então, muitas das vezes, precisamos estar atento a isso. Alguns casais estão destruindo a sua família, está destruindo o seu cônjuge, o seu relacionamento, porque não há um entendimento de que o amor, ele não busca o seu interesse, mas ele pensa no bem do outro. Ele pensa no que vai somar na vida do outro. Isso é importante. Autojustificação. Tem pessoas que estão se justificando o tempo todo. Ele está se debatendo o tempo todo porque ele sempre quer mostrar que está certo. Alguns casais estão vivendo crises terríveis, dilemas terríveis, porque na relação eles estão sempre querendo mostrar quem está certo o tempo todo. Muitas das vezes a verdade está conosco, nós estamos certos, mas em nome da paz e da harmonia, sacrificamos, muitas das vezes, a nossa justificação. Isso aqui é muito sério. Então, João Batista é uma voz de Deus para o povo. Olha que coisa tremenda. Deus usou a crise dos pais de João Batista, Deus usou a revelação e a impossibilidade, que ela era estéril, para levantar um homem cheio de Deus, que seria um grande na terra. Deus usa a crise, a impossibilidade, as revelações, aquilo que ele traz a você, para formar algo grande, algo poderoso, algo extraordinário. No momento de santidade, Deus está separando os seus. Então, precisamos entender que João Batista é um homem cheio de Deus, um homem que ia preparar o caminho para o Cristo que ia vir, para o Cristo que ia se revelar, para o Cristo que ia também cumprir a sua missão de caminhar sobre a terra, pregar o Evangelho, ensinar, libertar os oprimidos, curar os enfermos, cumprir o plano da salvação e ir até a cruz. Propósito, ouça isso. Você não está na terra à toa. Se Deus lhe mantém aqui, é porque Deus tem um propósito para você. Então você precisa estar atento e buscar em Deus a revelação, a compreensão do propósito. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Na idade que tenho, minha mãe há cerca de 40 anos atrás, ela foi num culto e Deus usou uma profetisa para ela. E aquela mulher falou: minha filha, tu não pode ter filho, tu não tem filhos, mas eu te darei um filho e ele será usado por mim, ele é meu e eu estou te emprestando ele. Ouça, há cerca de 40 anos atrás. Minha mãe, depois de tempo, ela engravidou de mim. E hoje estou aqui pregando a palavra para você, como tem pregado no Brasil e fora desse Brasil. Porque Deus revelou. Na medida que eu vim crescendo, o Senhor Deus veio falando comigo. Veio revelando o propósito. Às vezes em voz audível, parecia voz humana. No mesmo tempo que parecia uma voz de trovão, era uma voz suave, meiga, harmoniosa, algo inexplicável. Não consigo explicar isso num contexto humano. É uma questão que é uma experiência espiritual. Mas eu tive essa experiência e de lá para cá ele vem me falando, como vem me falando até hoje. Por quê? Ele vem revelando o propósito. Ele vem falando no meio de situações, realidades, ciclos, etapas, adversidades, processo de forja.
ele veio usando, veio revelando o propósito e veio acontecendo na caminhada como continua acontecendo. Ouça isso. Não foi diferente com João Batista. Quem foi João Batista? Primeiro, nesse momento, João Batista foi um homem em que Deus vai travar e fixar essa mesma virtude em muitos de nós. Primeiro, no momento do impulso de renovação espiritual, João Batista, ele foi um reparador de brechas. Ouça isso. Neste momento de renovação espiritual, nacional e mundial, Deus irá levantar reparadores de brecha. Homens e mulheres que vão colocar a vida no altar. Homens e mulheres que, apesar de ter a vida no altar, vão se levantar como guerreiros da luz. Pessoas que vão colocar a vida no altar. Pessoas que vão ter um caráter cristão genuíno. Pessoas não de mentira, mas pessoas de verdade. Pessoas fiéis. Pessoas de caráter. Pessoas que não vão ser como a igreja de Laodiceia, que tem nome que está vivo, mas está morto. Que mesmo tendo a grande riqueza que tinha a cidade de Laodiceia, eles eram pobres. Tem pessoas que têm riqueza, mas vivem pobreza espiritual. Tem pessoas que estão vendo na vida muita coisa, mas na vida espiritual estão cegos. Não, Deus vai abrir visão. Deus vai abrir visão da realidade, do mundo espiritual. Deus vai trabalhar caráter cristão. Deus vai nos levar a ser tapadores de brecha. Brechas que estão abertas, que estão prejudicando famílias, estão prejudicando vidas, estão prejudicando casamentos, relacionamento de pais e de filhos, brechas que estão destruindo, brechas que vêm através do alcoolismo, muitas das vezes dos vícios, das drogas, brechas que vêm através do ego, de querer ser maior, brechas que vêm através da inveja, brechas que vêm através do partidarismo, pessoas que estão disputando através das obras da carne, pessoas que estão em guerra, em dissensão, com falta de perdão. Os tapadores de brechas vão colocar a sua vida no altar e vai querer o que Deus quer para eles e vão submeter o seu ego, a sua vontade, a vontade de Deus. Estes são os que Deus vai levantar neste exato momento. Outra grande questão que Deus vai levantar neste exato momento vão ser os derrubadores de barreiras. João Batista foi um derrubador de barreira. Ele derrubou uma barreira espiritual, real, política. Ele não atacava os políticos de cara, porque ele estava agindo para que o povo viesse a Deus. E ele chama muitas pessoas de raça de víboras, falando: a natureza de vocês são ruins. Tem pessoas que têm naturezas ruins, que têm natureza destrutiva, que querem o mal do outro, que querem o mal de muita gente, por não poder participar de uma bênção ou de um projeto, ele torce para o mal de outrem. João Batista traz essas pessoas ao arrependimento. E ele quebra barreiras, derruba barreiras. E ele cria conexões com essas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus te levanta também como um derrubador de barreira. E Deus vai te usar para criar conexões de pessoas que estão em trevas, para vir para a luz. Pessoas que estão destruídas para serem edificadas. Pessoas que estão completamente alienadas da vontade de Deus, para ter conhecimento da vontade de Deus. Pessoas que foram afastadas e abandonadas. As barreiras vão cair e vai haver novas conexões, vai haver restituição relacional. Ouça isso. Deus, nesta última hora, vai levantar pessoas que sejam trabalhadores pela paz. Vou repetir isso, trabalhadores pela paz. Tem pessoas que parece que se elas não brigar, se elas não tiver contendas,
se ela não tiver brigas, elas ficam turbadas, elas ficam perturbadas, elas não sabem o que é ter paz, elas não sabem viver em paz. Tem pessoas que são fofoqueiras de plantão, fofoqueiras, são viciadas em fofoca. Elas gostam de trazer dissensão, contenda. A Bíblia fala que Deus abomina 6 coisas. E uma das coisas que Deus abomina é a língua, que gosta de criar contenda, dissensões. Deus vai levantar pessoas criadoras de paz, que trabalham pela paz. São pacificadoras, que buscam unir pessoas, que buscam unir propósito, que buscam unir visão, que buscam unir sonhos. Isso aqui é muito forte. Que busca trazer união espiritual, união em Deus, comunhão em Deus. Deus vai levantar pessoas assim. João Batista está incumbido da missão de trazer as pessoas e levá-las ao Senhor. Outra grande questão que Deus vai levantar pessoas nesse momento de grande impulso espiritual é pessoas que vão contribuir para o entendimento humano. Ouça isso, entendimento humano, mesmo que ele seja ferido, machucado, mas ele vai lutar fielmente a missão que lhe foi dada. Nessa última hora, Deus vai levantar pessoas que vão contribuir com o entendimento espiritual, com o entendimento do reino, com o entendimento da palavra. Pessoas que vão testemunhar do que Deus fez e Deus faz. Pessoas que vão ser uma carta lida, que as pessoas vão olhar para ele e vão falar: ali é uma pessoa de Deus. Ali é uma pessoa que Deus move. Eu quero ter o que ele tem. Eu quero servir o Deus que ele serve. Eu quero andar com Deus que ele anda. Esse momento é momento de um impulso espiritual, de uma renovação espiritual. Oh, aleluia, glória a Deus. Diante de crises, revelações e impossibilidades, qual vai ser a sua reação? A sua reação vai ser de orar? A sua reação vai ser de buscar a Deus? A sua reação vai ser a reação de jejuar? A sua reação vai ser uma reação de testemunhar? A sua reação vai ser uma reação de produzir paz, de derrubar barreira, de construir pontes? Ouça isso. Deus, neste exato momento de guerra espiritual, aonde Deus está batendo um principado, demônios, espíritos malignos. Deus está batendo o Leviatã, é um principado que age sobre a atmosfera da nação, que age sobre o governo da soberba, da altivez. Deus está abatendo. Esse principado está tombando, está caindo por terra. Deus está combatendo, aleluia, dentro do governo, dentro da politicagem, dentro da religiosidade. Deus está batendo a soberba, a altivez, para que o Espírito do Senhor venha trabalhar de uma forma terrível, poderosa, extraordinária, para que haja uma renovação espiritual, para que haja a alegria do Espírito, para que haja uma ação extraordinária na nossa nação brasileira e pelo mundo afora. Se estamos vivendo sobre, aleluia, o poder do Espírito, sigamos também a liderança do Espírito. Ah, meu Deus, precisamos entender esse princípio. O poder do Espírito exige de nós a liderança do Espírito. Em todos os aspectos da nossa vida, é necessário Deus tocar em áreas que não pensamos que Ele vai tocar. É necessário o Senhor tocar em áreas inimagináveis. É necessário deixar Deus tocar em áreas que nós estamos falando. Aqui não, Senhor. Aqui não, até aqui tu pode. Mas Deus está falando, agora não. Eu vou entrar nesse quarto. Eu vou entrar nesse quarto da sua vida, nessa sala, nesse ambiente do seu coração, em que há coisas que precisam ser removidas. Em que há questões que precisam ser mudadas e transformadas. Deus vai quebrar a força da carne. A carne que muitas das vezes está impedindo alguém de se achegar a Deus.
Tem pessoas que a carne dele está impedindo, ele está em pecado. Ele está vivendo uma conexão com o mundo. E a Bíblia fala que aquele que ama o mundo, ele constitui inimizade contra Deus. Tem pessoas que ele está travado, ele está amordaçado. Ele é escravo do pecado, das obras da carne, de coisas que desagradam a Deus. Tem pessoas que estão vivendo uma vida dúbia. Ele fala que quer a Deus, mas vive uma vida de pecado. Muitas das vezes uma vida na prostituição, uma vida na fornicação, uma vida que um dia está na igreja e outro dia está na festa mundana, no carnaval, aleluia, na rave. Ele está na noitada. Uma noite ele fala que quer o que Deus quer, e na outra ele está fazendo tudo que o diabo quer. Neste momento, Deus está trazendo uma renovação espiritual, aonde Deus vai tratar os egos, aonde Deus vai tratar a carne, aonde Deus vai tratar os ministérios, aonde Deus vai tratar os corações, aonde Deus vai tratar as intenções. É momento de Deus quebrar. João Batista era uma voz profética de Deus para o mundo. Era o megafone de Deus para chamar a atenção do que estavam fora do querer de Deus. Deus ainda está usando hoje pessoas. E nesse exato momento Deus está usando a pandemia no mundo para chamar a atenção do mundo, dos homens, a se voltar para Ele. Há uma renovação. Glória a Deus. Que caia sobre a sua casa e a sua família todo espírito do engano, da mentira, da derrota, da desgraça. Que caia todo espírito de prostituição, de vícios, de drogas, de manipulações, de emulações, espírito de partidarismo, que joga parente contra parente, família contra família, casal contra casal, partidarismo, disputa, emulações, é isso. Mas Zacarias orou e Deus deu um filho, que foi uma voz de Deus. Maria foi surpreendida sem orar, mas ela teve um filho, que foi o Cristo, aquele que adivinha. E o anjo disse a ela: não temas, Deus é contigo. Vai nascer, tu vai gerar um menino, e ele vai ser Deus conosco, Emanuel. Ele vai ser autoridade. O trono dele vai ser o reino de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Sabe o que é isso? Deixa eu te dizer uma coisa. As grandes questões na nossa vida, pelas Escrituras, elas são geradas com dor. Elas são geradas com sofrimento. Elas são geradas com preço. Talvez você esteja aqui e está falando: pastor Leandro, eu estou pagando um preço. Pastor Leandro, eu estou sentindo dor. Pastor Leandro, está muito difícil. Eu trago uma boa notícia bíblica para você. Isso faz parte daquilo que você está gerando de grandeza para a tua história, para o reino de Deus, para o teu povo. Glória a Deus. Aleluia. Diante da crise, das impossibilidades, das revelações, Deus está trazendo um grande impulso de renovação para a tua história, renovação espiritual. Então é momento de você contribuir, de você dar uma parcela de contribuição espiritual, contribuição de caráter, de testemunho. Os antigos testemunhavam. Quantos testemunhos eu vi do meu pai? E o legado que ele deixou. Saudoso pastor Jorge Felipe. A minha família tem história de evangelho. Aleluia. Por quase 100 anos. Mais de 90 anos de história de evangelho. Mas lá atrás alguém pagou um preço e deixou um legado. Talvez você esteja pagando um preço hoje. E Deus está usando esse preço para deixar um legado na história do seu povo e da sua família. Nós vamos orar agora. Jesus proclamou. Ele foi até a cruz. Satanás, ele quer dar para a gente vitória sem cruz. A vitória tem que ter cruz.
João Batista, ele passou por deserto, vitória de deserto. E quando ele foi preso por pegar o evangelho, ele manda os seus discípulos a Cristo. Jesus dá uma resposta. Manda dizer a João que os cegos veem, os paralíticos andam, os mudos falam, os surdos ouvem. Ele estava falando, eu sou o Cristo que os profetas profetizaram há séculos. Que coisa poderosa. João Batista teve esse privilégio de ser o homem que preparou o caminho. Meu Deus do céu. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está usando a sua crise, as impossibilidades, a dor, para preparar o caminho de coisas grandiosas que vai acontecer. Oh, aleluia. Deus usa cada momento da sua vida e da sua história para preparar algo forte, algo sério, algo que vai ficar para gerações, que vai marcar gerações, que vai marcar vidas. Segure essa palavra. Eu quero orar por você agora, lembrando a você que este momento não é momento somente de crises, impossibilidades, dores. Esse momento é momento de renovação espiritual, renovação de história, renovação de realidades. Preciso te dizer isso. Preciso te lembrar isso. Nós vamos orar. Chame aí 3 pessoas, chame a família, chame o amigo, chame o vizinho. Glória a Deus. Próxima live provavelmente eu vou fazer aqui, mas eu vou fazer lá no Instagram também. Anota aí o Instagram. Esqueci até o endereço do meu Instagram. Queria que um dos irmãos que lembra aí, coloca aqui para mim. Acho que o Júnior lembra. Coloca aí para mim que eu me esqueci agora. Ministração da palavra. Antes de orar, eu vou orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família agora. É momento de clamor. Vamos clamar agora. Zacarias orou e Deus respondeu a ele. Nós vamos orar agora. Nós vamos clamar agora. Irmão Ângelo Bento está pedindo oração pela irmã Ivanete. Vamos orar. Vamos orar também pela Maria Alice. Nós vamos orar agora. Chame os teus amigos aí, chame o irmão, chame o parente, chame o esposo, a esposa. Nós vamos clamar agora. Eu vou clamar sobre as famílias. Pastor Ulisses, de São Paulo, um abração para tu e a Mana Simone. Deus abençoe. Vamos clamar agora. É momento de um impulso, de uma renovação espiritual. Enquanto os deputados, governadores, o presidente da nação está falando da onda, a onda da saúde, da crise da saúde, a onda financeira, do desemprego. Nós precisamos lembrar da onda que está vindo de renovação espiritual, a onda do sobrenatural e a onda de avivamento. Avivamento. Aleluia. Vamos lá, chame o amigo aí, chame o vizinho, chame o irmão. Nós vamos orar. Mas antes eu preciso fazer uma pergunta que sempre estou fazendo nas lives. Alguém que quer voltar para Jesus? Jesus está te chamando. Jesus está te chamando a um recomeço. Está te dando uma oportunidade. É momento de pacto. É momento de aliança com Deus. Eu creio que há vidas aqui que não estão com Cristo, como creio também que há vidas aqui que estão afastados, que um dia estiveram com Jesus, mas se afastaram. Jesus está te chamando agora. Eu quero que você escreva seu nome aqui. Pastor Leandro, estou voltando para Jesus agora. Estou fazendo uma aliança com Cristo hoje. Escreva seu nome aqui que nós vamos estar orando agora pela sua vida. Você que está fazendo uma aliança com Cristo, não perca essa oportunidade. No meio da batalha da saúde, no meio da batalha contra o vírus, existe a batalha da fé. Há uma orquestra satânica, diabólica, os demônios estão agindo contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua fé. Vê aí o endereço do Instagram que a irmã Leide colocou. Leandro Almeida, 31521. Leandro Almeida, 31521. Cláudia. A Cláudia está voltando para Jesus, é isso mesmo? A Cláudia está voltando para Jesus? Glória a Deus. Tem gente aqui que precisa voltar para Jesus hoje.
existe uma palavra muito séria, se chama procrastinação. Procrastinar é adiar. Hoje não, dá um tempo, hoje não, estou novo. Há milhões no inferno que procrastinou. Eles procrastinaram e estão pagando a eternidade, porque não quiseram aliançar-se com Cristo. E céu é aliança com Cristo. É querer Jesus, é o novo nascimento na pessoa de Jesus. Aí você pode entrar pelas portas. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você precisa se aliançar com Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Há pessoas aqui, eu vou te dar 1 minuto para você colocar o seu nome aqui, a gente orar por você. Quem está voltando para Jesus ou quem está aliançando com Cristo agora. E aí nós vamos estar orando pelas vidas, pelas famílias, nós vamos estar orando pelas empresas, pelos cônjuges, nós vamos estar orando pelos pais, pelos filhos. Irmão Derek está aqui, ó. Eu quero, pastor, está voltando para Jesus. Irmão Derek está voltando para Jesus. Nós vamos orar pelo irmão Derek Barcelos, que está voltando para Jesus agora. Glória a Deus. Tem mais gente aí que precisa voltar para Jesus. Jesus está te chamando. Glória a Deus. Jesus está te chamando. Meu Deus do céu, não deixa passar essa oportunidade. Não deixa passar essa oportunidade que o Senhor está te dando. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. Tem um Derek que está voltando para Jesus. Vale mais uma alma salva do que todo mundo perdido. Você sabe o preço da sua vida? Você sabe o preço da sua alma? O planeta Terra não vale o preço da sua alma. O sol, a lua, as estrelas não valem o preço da sua alma. E ela foi pago com o sangue do próprio Cristo, o Deus que se fez carne, morreu na cruz por causa de você. Não desperdice isso. Deus está te dando uma oportunidade nesta noite de você fazer uma aliança com Ele, de você se quebrantar. Alai Jomahácia Comenefácia. Jesus está te chamando, querida. Jesus está te chamando, meu amado. Deus está te chamando. Aleluia. Queira o que Deus quer para a sua vida. Maria diz que se cumpra em mim a sua vontade, que se cumpra em mim a sua palavra. O Senhor está te chamando agora. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pelos irmãos que estão pedindo oração aqui. Eu vou orar pelo Derek que está voltando para Jesus agora. Vou orar para que Deus venha restituir saúde, porque o Deus é o Deus que cura. No meio dessa pandemia, Deus ainda está curando. Glória a Deus. Cláudio, Thaísa, nós vamos estar orando. Glória a Deus. Quando eu estiver orando, eu quero que você apresente a sua família. Apresente o cônjuge. Apresente os pais, os filhos. Apresente o parente próximo e o parente distante. Vamos clamar ao Senhor. Vamos falar com Deus. É um momento de impulso, de restauração espiritual, de renovação espiritual, de avivamento, do sobrenatural, dos feitos poderosos do Senhor. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos conversar com o Senhor agora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar com Deus. O Senhor, Ele ainda quer falar conosco. Vamos deixar o Senhor ministrar. Eu quero deixar um versículo aqui, Salmo 118, versículo 5 e o versículo 6 e 17 a gente vai orar. Salmo 118, versículo 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me deu folga. Versículo 6. O Senhor está comigo, e não temerei. Que me pode fazer o homem? Ou que me pode fazer a pandemia? Ela pode tocar até no corpo, mas não pode tocar na alma. Aleluia! Ela pode tocar no corpo, mas não pode tocar na alma. Mas o salmista está falando,
Em meio à tribulação invoquei ao Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor ouviu Zacarias, o Senhor ouviu Isabel, o Senhor ouviu Maria, José, o Senhor ouviu tantas pessoas na Bíblia, tantos homens e mulheres de Deus. O Senhor fez milagres, coisas tremendas. Versículo 17, toma posse dessa palavra. Versículo 17 do Salmo 118, para a tua casa, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, para a tua família, para a tua parentela. Toma posse dessa palavra agora. Glória a Deus. Segura essa palavra. Ouça isso. Deus abençoe, Thaísa. Ouça isso. Versículo 17. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Versículo 17. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Enquanto Deus tem um propósito, Ele guarda a sua vida. Enquanto Deus tem um propósito, Ele te mantém vivo. Enquanto Deus tem um propósito, Ele te mantém aqui. Porque o propósito é mais forte. O propósito é mais poderoso. Deus é Senhor da vida. Ele governa céu e terra debaixo da terra. Se Ele permitir, nós vamos. Se Ele chamar, nós vamos. Mas se Ele tem um propósito, não devemos temer e confiar que Ele nos mantém aqui para nós contarmos as bênçãos, as maravilhas do Senhor na terra do vivente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Deus, eu apresento agora a Rita Rodrigues, eu apresento a Jacira, a Thaísa, eu apresento tantos irmãos que pediram oração aqui, eu apresento o Derek que voltou para Jesus. Firma os passos do Derek, guarda a vida dele, o coração dele, faça a obra libertadora, transformadora, o novo nascimento agora. Cobre ele com teu sangue. Ó Deus, eu venho te pedir agora, toma a Tamires, a Vanessa, o João. Ó Deus, toma a Márcia, o Luciano, quantas vidas que estão aqui agora. Cobre com teu sangue. Toma o João Batista. Ó Deus, tantos irmãos aqui, perto, longe, os irmãos que estão dentro do Brasil, os irmãos que estão fora do Brasil. Toma Maria Alice, toma tantos irmãos agora, cura, traga saúde, traga renovação, toca nos nervos, nos tímpanos, na audição, globo ocular, toca no sangue, na mente, no coração, toca nos ossos, toca na Vânia agora, Senhor. Ó Deus, ó Senhor, toca em quantas vidas estão aqui dentro do estado, fora do estado, dentro do Brasil, fora do Brasil. Toca com milagres, com curas. Ó Deus, abre porta agora. Vai de encontro aos sonhos, projeto do coração. Deus, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro às necessidades. Traga provisões. Ó Deus, vai de encontro às realidades. Talvez alguns estão em crise, outros estão no processo, outros estão numa nova etapa, num novo ciclo. Ó Deus, traga revelações, traga resposta. Diante da impossibilidade, ó Pai querido, faça o milagre, porque para Deus nada é impossível. Alai Mahácia, para ti não existe impossibilidade. Vá de encontro nossos irmãos na China, vá de encontro nossos irmãos na Itália, ó Pai querido, no Oriente Médio, Irã, Iraque, no Egito. Vá de encontro nossos irmãos, ó Pai querido, na América, ó Pai querido, no Canadá, nossos irmãos, ó Pai querido, que estão no México, nossos amigos que estão no México, vá de encontro os irmãos que estão aqui na América do Sul, como o apóstolo, ó Pai querido, meu amigo Bastumante, que está na Argentina, meus amigos, ó Pai querido, Cláudia, Pai querido, seu esposo que está no México. Ó Deus querido, vai de encontro aos amigos que estão na Alemanha, a Tati, a Michele, ó Pai querido, suas famílias, ó Deus, em toda parte do mundo, é qual eu tenho falado, vai de encontro, ó Pai querido, a vida deles, cobre eles com teu sangue, realiza o teu milagre, levanta o teu povo neste momento de impulso, de renovação espiritual e
faça uma obra poderosa. Levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito, homens e mulheres que vão propagar, ó Pai querido, do teu reino, que vão ser boca de Deus, vão ser testemunho de Deus. Venha fortalecer os que estão cansados, desanimados. Venha levantar os que estão caídos, venha salvar os que estão perdidos, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é o Deus que remove as enfermidades, arranca o câncer, arranca os caroços cancerígenos. Ó Deus, vidas que estão com a Covid-19, vá de encontro a essas vidas agora no seu lar. Vá de encontro a essas vidas agora, Pai querido, que estão em porto, ó Pai, em barcos, em navios, vidas que estão agora, Pai querido, Alai Jomahai, hospitalizada, em nome de Jesus Cristo. Toca nestas vidas com milagre, com sobrenatural, com extraordinário, e traga livramento. Traga, Pai querido, cura, traga restauração, outros traga salvação. Vá de encontro a João Pedro agora, Pai querido, e faça o milagre. Vá de encontro a Zeli. Cura, Senhor, remova a doença, remova o câncer de tantas vidas agora. Vai de encontro aos hospitais, vai de encontro aos médicos, ó Pai querido, os enfermeiros, todos que estão trabalhando, ó Pai querido, em profissões essenciais como polícia, bombeiros, enfermeiros, médicos, ó Pai querido, limpadores de rua. Ó Pai querido, vá de encontro agora, blinda, guarda eles, cobre eles com teu sangue. Ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, os que estão na posição de frente da guerra, em nome de Jesus Cristo, toma a tua igreja que está clamando, que está orando agora. Tu ouve a oração do teu povo, então faça milagres, faça sinais e prodígios. Realiza o teu propósito, no nome de Jesus Cristo, eu peço, ó Pai, nós te pedimos a sua ação poderosa. Age com o teu povo nesse momento. O Senhor está nos moldando, o Senhor está nos lapidando, neste momento o Senhor nos está delegando autoridade, poder, virtude. O Senhor está trabalhando em nós fruto do Espírito, amor, temperança, paciência, que é longanimidade, Senhor. O Senhor está nos acrescentando, ó Pai amado, está abrindo a visão, está aumentando o alcance, está abrindo os horizontes e está fazendo uma obra poderosa, grandiosa, Senhor. Devemos te glorificar, devemos te exaltar, devemos, ó Pai querido, prestar culto, ó Pai, e reconhecer o teu poderio, reconhecer a sua soberania, reconhecer o seu amor, reconhecer que tu és Salvador, ó Pai querido, reconhecer que tu és Senhor. Nós reconhecemos que tu és Senhor, que tu és Salvador. Nós reconhecemos, ó Pai querido, o seu poderio, o seu amor. Ó Deus, agora toma essas vidas que estão aqui, quanto outras, traga um bálsamo e traga força incomum. Eu quero te pedir que o Senhor venha trazer a bênção ao seu povo para sempre, no nome de Jesus. Tome posse da bênção apostólica agora. Levante as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, a doce consolações, aleluia, do Espírito e o amor de Jesus Cristo seja sobre todos agora e para sempre. Todos digam amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde e faça a luz dele resplandecer sobre ti.